Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Desejamos que o Deus de Israel estenda poderosamente a sua mão para te abençoar. Você que vem acompanhando o nosso trabalho, eu só tenho a agradecer a sua preciosa atenção. Nós estamos aqui utilizando esse instrumento da internet, este canal do YouTube, as mídias sociais, os grupos do WhatsApp, justamente para chegar ao seu coração, que é o nosso campo missionário, com a palavra do Senhor Jesus. Quero aqui mais uma vez fazer um agradecimento especial ao meu Deus, porque Ele tem sido maravilhoso para com a minha vida. Nada a reclamar, jamais usei da murmuração, pelo contrário, eu sou sempre agradecido a Deus pelos muitos benefícios que Ele tem feito chegar à minha vida. Agradeço a Deus pela família que Ele me deu. São pessoas do bem, são pessoas de Deus, acolhedoras. A minha família é de ouro. São todos pessoas preciosíssimas para mim e para o nosso Deus. Eu sou muito grato a Deus pela família que eu tenho. Agradecer também a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você que tem acompanhado o nosso trabalho de insistência em anunciar as boas novas. Qual é o meio que está nos disponíveis nestes últimos dias? É justamente os meios de comunicação por intermédio da internet. Às vezes eu fico acompanhando o que se vê nas mídias sociais e muita coisa que não edifica. E eu tenho dito que os irmãos e as irmãs, os embaixadores do reino de Cristo aqui na terra, devem sempre, permanentemente, está utilizando estas plataformas para levar a palavra do nosso Deus. Vejo pessoas expondo as suas vidas, o que passa no seu dia a dia, no meio da sua família, no seu convívio social, coisas do trabalho, da profissão. Isso não leva a nada. O cristão verdadeiro, aquele que é luz do mundo e sal da terra, tem o compromisso de por todos os meios anunciar sim o Evangelho de Cristo. Cite uma passagem bíblica, coloque um versículo. Se você tiver o dom da comunicação, grave um áudio, um vídeo, falando das coisas de Deus. Não podemos perder tempo. Como a vida é muito preciosa para Cristo, e a prova disso é que Ele sofreu tanto, mas tanto, pela vida de cada um de nós.
Eu tenho uma amiga em Brasília e recentemente ela falava da alegria porque um morador de rua bateu no seu portão pedindo uma ajuda financeira para os seus irmãos e ela pôde ajudar com alimentos, mas expressava-me a sua alegria, o seu contentamento, porque teve a oportunidade de pregar o Evangelho para aquele jovem. Como é valioso nós aproveitarmos cada oportunidade para falarmos das coisas do nosso Deus. São tantas coisas inúteis neste mundo, até mesmo aquelas que aparentemente são preciosas, mas para Deus são inúteis, porque são coisas passageiras. As coisas dessa vida são passageiras. Quantas pessoas que estão cheias de sonhos e de repente acontece uma tamanha contrariedade e os sonhos caem todos por terra. Quantos milionários cheios de projetos, empreendimentos, de repente chega a morte e não leva nada para a tumba fria. As coisas mais valiosas são as coisas eternas. É justamente nós contribuirmos para a salvação de uma vida. Não vamos pensar nas multidões, nas milhares de pessoas, nos milhões de seres humanos que possam se converter através da nossa palavra, da pregação do Evangelho. Vamos pensar em uma pessoa que é muito valiosa para o reino de Deus. Tem um louvor que diz que uma alma vale mais do que todos os tesouros do mundo, porque na verdade Deus quer, deseja, trabalha, se esforça para que alcancemos milhares de vidas, mas se nós olharmos para alguém que nós temos acesso e levarmos o Evangelho a tal pessoa, isso não tem preço. Insisto em incentivar os meus irmãos, amigos, pessoas dos mais diversos ministérios que acompanham o nosso trabalho através das mídias sociais. Vamos nos esforçarmos cada vez mais para produzir a evangelização por meio das plataformas que nos são disponíveis. Eu dizia um outro dia, recentemente, que não sabemos até quando nós temos disponíveis as mídias sociais para transmitirmos o Evangelho. As coisas mudam de repente. Os acontecimentos andam em uma velocidade muito grande. Quem diria há 2 anos atrás, ou um pouco mais, que hoje, no dia de hoje, não temos a oportunidade de realizar cultos de evangelização nas ruas, nas praças, mas está acontecendo. Por decretos administrativos das autoridades, a igreja não pode realizar cultos de evangelização. Então, tudo pode acontecer daqui para frente. De forma que esse é o meio disponível que nós temos para fazer a evangelização. Eu tenho acompanhado as igrejas realizando cultos online, e porque em tempos passados não valorizou esta plataforma das mídias sociais, aí você vê lá 10 pessoas, 9 pessoas, 12 pessoas acompanhando o culto online. Por quê?
porque não se tinha noção que chegaríamos a este momento onde não pode-se realizar os cultos normais nas igrejas. Forma que o meu incentivo tem todo sentido para que os pastores, as lideranças, valorizem mais agora e sempre o canal que tem um alcance muito maior para levar o Evangelho do Senhor Jesus. E eu tenho feito a minha parte, mostrando o exemplo para aqueles que nos acompanham, para que façam o mesmo. Eu me lembro daquela parte em que Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu quero mostrar o meu exemplo. E quem me conhece, principalmente na capital do estado da Paraíba, sabe do esforço que nós dispomos ali na capital, João Pessoa, para por todos os meios levarmos o Evangelho do Senhor Jesus através dos meios de comunicação. Trazendo aqui mais um comentário da palavra do nosso Deus para a edificação daqueles que têm acesso às nossas mídias sociais. Estamos comentando o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Já falamos sobre o versículo 7, o versículo 8 e o nosso comentário de agora de respeito ao versículo de número 9. Esse texto da palavra escrito por Paulo era uma demonstração futurística do que iria acontecer, do relacionamento, do tratamento, da economia de Deus com a humanidade por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E diz assim, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Meus amigos e minhas amigas, esta é uma palavra evangelística, trazendo ao conhecimento de todos a responsabilidade que cada ser humano tem diante de Deus. A incredulidade não tem como desviar o homem da prestação de conta que ele um dia vai ter que dar perante o Criador de todas as coisas. Fazer a diferença ou a indiferença para com Deus, isso não isenta, não blinda ninguém do seu compromisso de prestar conta das suas obras, dos seus feitos, das suas ações, palavras e pensamento. Os ímpios não terão como fugir deste encontro com o juiz dos vivos e dos mortos. O que o apóstolo ele vem alertando para os moradores da terra sobre este texto bíblico é a prestação de contas perante o Deus que é amor, bondade e misericórdia, mas que também é um fogo consumidor, e que a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso representa a justiça divina,
Deus não vai condenar a ninguém. As pessoas é quem se condenarão a si mesmo através das suas atitudes e principalmente da incredulidade, do ateísmo. Ninguém se engane. De acordo com as Sagradas Escrituras, existe o ateu prático. Existe o ateu confesso, que é aquele que diz que não acredita em Deus, não acredita nas Escrituras, não acredita nas coisas espirituais. Esse é o ateu confesso. Mas existe o ateu prático, que pode até estar dentro das religiões, pode até ser uma pessoa caridosa, mas as suas atitudes comprovam que ele é um ateu prático, porque não vive para o reino de Deus, não busca o reino de Deus em primeiro lugar, não busca as coisas que são de cima, não dá prioridade para as Sagradas Escrituras, vive mais, o ateu prático ele vive mais para as coisas desta vida, valoriza mais as coisas materiais. O que vale para o ateu prático é o poder político, é o poder econômico, a fama, e se dá bem em todas as transações que realiza, em detrimento do principal, que era amar a Deus acima de qualquer coisa e o seu próximo como a si mesmo. Esta é a lei de Cristo. O versículo de número 9 é a continuidade do que Paulo vinha escrevendo no versículo 8, que eu quero repetir para que possamos compreender melhor a mensagem do versículo 9. Como labareda de fogo, tomando vingança. De quem? Dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dois grupos distintos. Aqueles que não conhecem a Deus, é justamente os ateus, os incrédulos, os ímpios, aqueles que não dão o devido valor à pessoa do Criador de todas as coisas, são todos aqueles que não dão o devido valor à obra de redenção, de propiciação, de reconciliação que o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, realizou e prodigalizou em prol da humanidade. Todos esses não conhecem a Deus, porque faz indiferença para com as coisas espirituais que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Estes são ateus. De forma que o Evangelho está dizendo que estes que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, o que vai acontecer com eles? Os quais, por castigo, é a recompensa, é a colheita. O que é que vai colher os que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Jesus? Qual o resultado final daqueles que rejeitam a Cristo, que não aceitam a mensagem de Deus, o plano traçado desde a fundação do mundo através da nova aliança, da redenção que Deus implantou e Cristo executou há mais de 2000 anos passados para o bem de todos. A salvação, a vida eterna está disponível para todos.
Deus criou o ser humano com livre vontade. O homem toma as suas próprias decisões, pratica as suas obras e faz o que quer. Mas Deus, na sua bondade, misericórdia, compaixão e amor, dá de mão beijada o presente maior. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É só crer. O homem tem essa possibilidade, tem a inteligência suficiente para escolher. Mas os que rejeitam a Deus, os que rejeitam o Evangelho, está escrito aqui, os quais, por castigo, por recompensa, terá como colheita o quê? Padecerão eterna perdição. Olha, meus amigos, minhas amigas, isto não é história de carochinha. Isso não é uma ficção de um filme, de uma novela, baseada a novela em apenas pensamentos de um escritor, de uma escritora. Esta é a realidade, a mais pura verdade. O dever, a obrigação do homem durante a sua vida na terra, ter o conhecimento da sua responsabilidade diante do Criador de todas as coisas. Não adianta tentar se esconder através da incredulidade. Não adianta tentar fugir da responsabilidade. Deus vai chamar a obra ao feito no momento certo. Hoje, Cristo se apresenta com bondade, com a proposta de reconciliação, de tirar o homem da escuridão, do pecado, da iniquidade, da transgressão e o entregar nos braços de Deus, estabelecendo a paz. Isso é disponível para todos. Mas vai chegar o momento, e falamos no último comentário sobre isso, em que na segunda etapa da sua próxima vinda, o Senhor Jesus vai chegar. Ele vai julgar as nações. Ele vai julgar aqueles que deram as costas ao plano e à aliança e o pacto, o novo testamento de Deus para com os filhos dos homens. O Senhor Jesus, ele está de braços abertos, mas aqueles que derem as costas para o Salvador da humanidade, o Redentor, o Salvador Cristo, serão penalizados no futuro. E está escrito aqui como a verdade essencial do Evangelho de Deus. Padecerão eterna perdição ante a face do Senhor. Olha, a segunda morte, nós temos a morte biológica, que todo ser humano está sujeito a passar. É a separação da alma, do espírito, a unidade espiritual do homem, do seu corpo físico. Essa separação é a morte física, a morte biológica. É a morte que todo homem está sujeito a enfrentar. Inclusive, o próprio Senhor Jesus enfrentou essa morte biológica. Mas essa morte não é tão perigosa, cruel, o quanto a segunda morte. Por isso que está escrito aqui, olha, padecerão
eterna perdição ante a face do Senhor. O que é isso? É a separação definitiva, eterna, da alma, do espírito do ser humano, que é imortal, da presença de Deus. Essa separação descarta qualquer possibilidade de redenção, de salvação. Quando fala em eterna perdição ante a face do Senhor, significa dizer que aqueles que forem lançados no lago de fogo, nas geenas eternas, não terão mais chance de se reconciliar com Deus. Estarão para todo sempre, na eternidade futura, sem o favor divino. Não terão mais socorro, refrigério, chance, possibilidade de consertar as coisas. Porque aqui na terra não achou lugar no coração dos incrédulos, dos ímpios, dos ateus, para, dentro dessa possibilidade, aqui agora, se reconciliar com Deus por meio de Cristo. Não querem. Nós pregamos, insistimos, nos esforçamos, e não há outro interesse, não há interesse econômico, financeiro. Não, o interesse é simplesmente fazer o bem, libertar, através do Evangelho, as pessoas desta perdição eterna. Essa perdição eterna ante a face do Senhor é o banimento dos benefícios de Deus. Não há mais como receber as bênçãos celestiais. Não há mais como receber ou aproveitar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Não tem mais chance de recuperação. Essa perdição eterna, separação eterna de Deus, é o castigo, é o pior que se possa imaginar. É o que mais de ruim vai acontecer para alguém, é ser banido da presença de Deus. É não ter mais a chance de dar um abraço no Salvador. É muito triste a situação, as pessoas não têm noção do sofrimento eterno que terão de passar todos aqueles que forem banidos da face do Senhor, que forem lançados no lago de fogo e enxofre, onde haverá ranger de dente, onde o bicho nunca morre. Isso fala do peso da consciência que a pessoa vai ter por ter rejeitado a possibilidade, a chance de aqui na terra se reconciliar com Deus. É muito triste as pessoas que hoje dão as costas para Cristo terem que suportar, morar eternamente, para todo sempre, em um lugar de horríveis sofrimentos, de terríveis dores, gemidos, a tristeza, a amargura, por não ter acreditado no Salvador, naquele que tanto sofreu para nos proporcionar só o bem, só a felicidade. E a Bíblia diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Hoje, as pessoas imaginam, pensam que o poder
está concentrado nas altas autoridades do seu país ou do mundo, dos latifundiários, dos grandes megas empresários, dos homens mais ricos do mundo, dos bancários, ou dos banqueiros internacionais. Não é isso. O grande poder está realmente, efetivamente, é com Deus. Ele que exerce esse poder hoje, aqui e agora, para salvar o mais vil pecador, e ele que vai exercer esse mesmo poder para castigar aqueles que forem rebeldes, desobedientes, aqueles que apostatarem da fé, não valorizando realmente como deve ser o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nós possamos meditar, meu amigo, minha amiga, nesta mensagem para o bem de cada um de nós. E, finalmente, eu quero solicitar a você que, quem sabe, está visitando aqui o nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações. Estaremos aqui sempre divulgando um novo tema, um novo comentário, uma pregação da palavra do nosso Deus. Compartilhe os nossos vídeos nas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Vamos juntos levar o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Visite as nossas mídias sociais, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo comentário.